Existe uma lei no campo da administração, do gerenciamento, de que nós não conseguimos gerenciar ou cuidar ou administrar aquilo que nós não conhecemos. E se tem uma coisa que nós não conhecemos, é sobre nós mesmos. É tão evidente isso que nós nos viciamos a perguntar para as outras pessoas sobre nós: o que você acha de mim? Ou consultar os horóscopos, ou consultar as runas, ou qualquer tipo de coisa que fale a respeito do dia do nosso nascimento, da maneira que nós viemos o mundo, do nosso nome, o que significa, porque nos faltam ainda respostas. E nós temos que correr atrás das respostas. Nós precisamos nos conhecer. Uma das grandes regras que existiam nas antigas escolas filosóficas é de que nós tínhamos que conhecer a nós mesmos. Falar de médium, até porque a mediunidade é a pedra de construção da doutrina espírita, é como querer falar de um ser especial, e nós estamos aqui justamente para ponderar sobre tudo isso. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que nós vivemos num universo de verdade, e que aquela parte, muitas das vezes, que a gente fala sobre religião, é algo que nós ainda não compreendemos e não assumimos da nossa própria vida. Nós somos filhos de algo fantástico, o princípio que nós não conhecemos de tudo, que é Deus, mas nós ainda não tomamos ciência disso. A nossa história é uma história que muitos tentam contar, poucos trouxeram alguma luz sobre isso. Há muita discussão no meio científico, principalmente das pessoas chamadas as mais capacitadas para discutir sobre a formação do universo. E interessante que essas cabeças mais brilhantes disseram que antes não existia nada. É difícil pensar que não existia nada, até que chegou o momento do Big Bang, e tudo se expandiu, cresceu. Mas como começou a formação? Qual é o primeiro tijolo da construção do universo? Esse lugar que nós vivemos. Há alguns que falam sobre uma partícula pequena chamada bóson de Higgs, que fala que ela tem a capacidade de fazer a mutação, a transmutação e unir outras partes para construir o todo. Mas tudo isso ainda é suposição. A teoria do recomeço, então, passa para a história do Big Bang, que eles dizem que aconteceu alguma coisa em torno de 15 bilhões de anos atrás. Antes não existia o tempo, não existia o espaço, não existia a matéria, não existia nada. Então, viemos do nada. Mas uma das coisas nessas pesquisas, nesses estudos que eles fizeram, que nos trouxeram muita coragem de investigação, é de que tudo é luz. Nós somos feitos de luz. O nosso próprio sangue contém elementos que habitaram o núcleo duro de uma estrela que se apagou há bilhões e bilhões de anos atrás. Nós e o universo somos uma coisa só. Nós somos unos. Nós somos filhos das estrelas também. Olha que coisa magnífica que nós descobrimos sobre nós mesmos. Na definição de Albert Einstein, nós somos luz. Nós somos luz amarrada. Eu fui mudando tudo aqui, né? Somos luz amarrada pela cintura, né? Desculpe, eu fui pulando um monte de coisa, eu não vou percebendo. Bom, então o que a gente percebe? Tudo no universo é luz, é vibração, que trabalha em diversos aspectos. Há certas coisas que nós não enxergamos, nós não vemos e não sentimos, mas elas existem. Por exemplo, as cores. Nós somos capazes de ver na diagramação da luz as 7 cores do arco-íris, né? Mas no meio dessas cores e até depois delas existem outras muitas. O ultravioleta, o infravermelho fazem parte dessa variação. E eles estão dentro do micro-ondas em casa, estão dentro às vezes de lâmpadas que nós usamos para recuperação de nossos organismos e tudo mais.
E uma das coisas interessantes é que mesmo na construção da teoria desse nosso universo, os físicos disseram que, olha, não dá para montar um universo se não tiver algo de apoio. Você sabe o que é esse algo de apoio? Outros universos paralelos. Outras dimensões de matérias que seriam capazes de sustentar o efeito de criação do nosso universo físico, do qual nós chamamos de plano espiritual, de plano de outra dimensão de matéria. E onde que ele fica? Onde ficaria? Onde fica o plano espiritual? Para lá de São Caetano? Depois da estrada de Sapopemba? Não, ele está aqui. Há alguma coisa de bilionésimos de milímetros perto de nós. Isso deu ênfase a discutir alguma coisa chamado o universo quântico, aonde 1 mais 1 não é igual a 2. E da mesma forma que o universo, nos estudos mais avançados da nossa teoria física, ele não se mostra como alguma coisa exata no campo quântico, podemos dizer assim, nós, seres humanos, também não somos exatos. O ser humano não é uma ciência exata. Uma das coisas que me surpreendeu, minha sogra já está com idade avançada, que não estou para falar da minha vida particular, mas para contar alguns casos interessantes que a gente vai descobrindo. E ela sofreu uma queda, estava com muita dor e tudo mais, ela foi no médico, o médico, sim, lá, pois não, o que aconteceu com a senhora? Caiu, tá bem, eu vou passar um remédio para você. Ele passou o Tilex para ela. Alguém já ouviu falar no Tilex? Santo remédio, viu? Você toma com chá de limão, é uma beleza, não é assim? E aí, não passava a dor, ele não estava confortável, minha esposa para cima e para baixo com ela, falou, mãe, eu vou te levar no hospital da dor. Levou ela no especialista, chegou no especialista, ele falou, o que aconteceu com a senhora? Mesmas perguntas, e ela já não aguentava mais responder. Eu caí, está doendo, tá. Que remédio que o médico passou para a senhora? Ela passou o Tilex, mas o Tilex não funciona para a senhora. Por quê? Como que não funciona para mim? A senhora é da espécie caucasiana, branca, europeia, e os caucasianos não têm uma enzima que agem no composto químico do Tilex, então para ele não existe qualquer tipo de reação. Então, muito cuidado na definição de nós, dos nossos mundos, dos nossos passos, dos nossos procedimentos. Nós somos individualidades sagradas, nós temos a nossa própria personalidade, nós temos a nossa própria formação, nós temos a nossa própria identidade. Somos muito parecidos, muito, mas não iguais. Isso aqui é um resumo, cada ponto que existe aqui, não esse aqui, mas esse menorzinho aqui, é chamada a galáxia. A galáxia é um conglomerado de diversos astros, asteroides, sóis, estrelas, que para a gente atravessar, nós levaríamos milhões de anos. O quarteirão da nossa casa, onde a gente mora, porque nós moramos no universo e esquecemos constantemente disso, é a Via Láctea. A localização do nosso planeta é mais ou menos por aqui. Para nós atravessarmos esse campo aqui, pode pensar em quantas encarnações você quiser, mas fisicamente seria impossível para cada um de nós. Tentando compreender um pouco mais sobre o nosso universo e como é formado o nosso universo, os nossos cientistas construíram na Europa e construíram nos Estados Unidos, e esse aqui é da Europa, um chamado acelerador de partículas, e gastando bilhões de watts, muitos watts de energia, mais do que a gente gasta para tomar banho lá em casa no chuveiro, que a gente fica batendo na porta para desligar porque o reloginho está correndo. Eles conseguiram fazer com que a colisão dos hadrons, dos diversos componentes que fazem parte da nossa matéria, produzisse 1 bilionésimo de grama de matéria. Então, de novo,
para construir o universo precisava de muito mais espaço. E as nossas teorias começam a ficar confusas novamente. Nesse processo em que existe, dos diversos universos físicos, o universo quântico, aquele que a gente chamamos de outras dimensões, que são os campos espirituais ou os diversos céus, que os profetas da antiguidade falavam, existe uma passagem que diz que Paulo foi levado até o quinto céu, ou sexto céu, um dos céus ele foi parar, e diz que o mais alto é onde morava Deus, que era o sétimo céu, porque se falava de diversas camadas. Quem leu André Luiz aqui em Nosso Lar? Não existem ali diversas divisões do campo espiritual? Cidades que ficam em outras dimensões mais sutis do que o próprio Nosso Lar? Esse é o nosso lar, nosso planeta. Às vezes a gente tem uma pressa de querer sair daqui, de dizer, quando eu desencarnar vou para o nosso lar. Não existe mais loteamento aberto em Nosso Lar. Tudo ocupado. Quem desencarnar agora vai ter que ajudar a urbanizar outras partes, outros lugares. Subiu muito, a especulação imobiliária tomou conta de lá. E a gente tem que trabalhar muito mais e fazer muito mais para poder ter direito ao espaço. Uma das coisas interessantes das análises que foram feitas pelos nossos cientistas é que a raiz da vida, o chamado composto orgânico que dá origem a nós, os ácidos, o DNA, existe em todos os seres vivos. Todos os seres vivos. Até nos vírus, nas bactérias, existem o DNA. Existe uma semelhança muito grande, e a variação de um processo de vida para outro é mínimo. Vocês se lembram do projeto Genoma, quando começou a mapear o DNA humano, que pediram ajuda de muitos computadores, e muitas pessoas disponibilizaram seus computadores domésticos para poder processar tudo aquilo, para identificar cada um dos tijolinhos que faziam parte de nós. Eles conseguiram identificar cerca de 160 a 200 mil peças dentro do nosso DNA. O interessante desse processo é que, para montar a nós, os seres humanos, um belo ser humano, um Reinaldo Giannichini, ou então uma Gisele Bündchen, se usa 32 a 36 mil desses tijolinhos. Os outros 100 e tantos mil podem fazer parte do nosso passado, podem fazer parte do nosso futuro. Isso para dizer que no meio desse tijolinho existe uma conexão que nos traz a possibilidade da mediunidade e outras capacidades físicas que nós ainda não entendemos. Dizemos que o cérebro é a central de comando de todos os nossos sentidos, todas as nossas possibilidades, todos os nossos conhecimentos, não é? Não é assim? Dizem que não existe um cérebro igual ao outro. Não adianta você abrir um cérebro e falar assim, aqui está a fala dele, aqui está o dedo do pé, aqui está o dedo da mão. Cada um de nós colocou isso num lugar diferente, através das diversas construções das nossas sinapses, das nossas trocas, das nossas experiências. Foram dito também para nós que nós tínhamos os 5 sentidos, não é isso? O olfato, o tato, o paladar. Não é assim? A audição, a visão. Será que para por aí efetivamente? Será que nós nos conhecemos adequadamente? Nesse processo do universo quântico, nesse processo de dizer que nós não somos só uma carcaça física, algo sólido, que nós possuímos uma alma, um espírito. E onde está esse espírito? E aí a gente fala do plano espiritual. Acontece que o espírito, ele tem capacidades que não chegam ao corpo humano. E ele tem a possibilidade de interexistir entre as diversas regiões que fazem parte da camada espiritual. E de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso espírito consegue
a atravessar essas dimensões. E aí passamos a viver num processo de interexistência, que é onde nós começamos a ter determinadas presenças, determinadas sensações que não faz parte da nossa normalidade. Hoje eu senti o perfume da minha avó. Lembrei do cheiro de biscoito que ela fazia quando eu era criança. Senti saudades do meu pai. Porque, de certa maneira, os nossos espíritos estão atravessando esse campo que nós não conseguimos enxergar, mas ele sim. Desde as mais remotas épocas nós sabíamos, tínhamos a perfeita intuição, a certeza para muitos que existia alguma coisa além. Existia um lugar, a morada dos deuses, de Deus, dos santos, das entidades, das potentades que faziam parte da criação. E todo esse tempo nós descobrimos pessoas especiais que buscavam falar com o céu. Eles eram chamados os feiticeiros, os pajés, os profetas, as pitonisas, os hierofantes, em cada uma das civilizações que passaram a glorificar a espécie humana no planeta. Nunca faltou a necessidade de se falar com o lado de lá. Então, a mediunidade é alguma coisa que sempre fez parte de nós, seres humanos. E alguém tem isso em maior capacidade do que nós, muitas das vezes. Tem uma possibilidade de ver, de tocar, de sentir isso muito mais do que os outros, não é? Uma das coisas que é muito combatida, e aí o pessoal reescreve a Bíblia a hora que quer, né? Porque tudo se baseia, não está escrito na Bíblia, não está escrito na Bíblia. Diz lá que Moisés proibiu, que Deus mandou proibir a mediunidade. Em primeiro lugar, a mediunidade é uma palavra, e médium é uma palavra utilizada por Kardec a partir do século XIX. E a Bíblia começou a ser escrita e preparada 5.700 e poucos anos atrás. E não existiam essas palavras. O que existia era um povo que saiu do Egito, que viveu por lá por 400 anos com a convivência de diversas culturas de toda aquela parte da Mesopotâmia, que foram se aglomerando numa terra rica, que era o Egito, e que foram adotando deuses, costumes de todos os lugares. E ele queria colocar ordem naquilo. Da mesma maneira que nós encontramos nos postes aqui, que Pai Ambrósio joga búzios, cartas, bilhar, acha cachorro, tudo mais, naquele tempo nós também procurávamos quem pudesse fazer alguma coisa para salvaguardar os nossos desejos, os nossos imediatismos. Então ele falou assim: vamos parar com isso. E proibiu qualquer pessoa de evocar os espíritos, de fazer qualquer tipo de trabalho, etc. e tal. Mas também a partir dali instituiu o primeiro colégio mediúnico que existe, registrado na Bíblia, na nossa história, porque até então na Grécia já existia, no Egito já existia, aqueles que se comunicavam com o mundo espiritual. Então, às vezes, mas está proibido por Moisés. Olhe direito lá em Números, que você vai descobrir que ele montou um colégio de 70 médiuns para poder fazer os direcionamentos espirituais que o povo precisava. Tá? Bom, quem senão Jesus para tirar essa dúvida de nós, para nos possibilitar entender que aquilo que é sagrado faz parte da vida do homem. E ele exercitou a mediunidade, exercitou a capacidade que nós desconhecíamos, que nós não sabíamos como funcionava, e disse: podeis fazer muito mais do que eu faço. Autorizou os apóstolos a ir curar, expulsar os demônios, os espíritos, abrindo uma nova fase para nós em termos de contato. Explicou que Deus era amor, que Deus era bondade, que Deus era nosso Pai.
a própria iniciação dos apóstolos, né, para dizer que a mediunidade não era para todo mundo, dizem que Jesus tinha mais ou menos uns 500 discípulos que seguiam com ele para todos os lugares. E desses 500 discípulos, ele tinha 12 que sempre estavam com ele. E que no meio desses 12, 3 eles sempre chamavam para determinadas coisas. Que tinham capacidades mediúnicas diferentes. Então, muitas das vezes nós estamos aqui, né, no centro, 100 e tantas pessoas, 200 e tantas pessoas, mas só 1, 2, 3, 10 são efetivamente médiuns. Porque o tempo de cada coisa vem chegando de acordo com a nossa maturidade. E o que a gente tem que perceber e, acima de tudo, respeitar, é que o médium é um ser humano com as mesmas necessidades, as mesmas incapacidades, muitas das vezes, que nós carregamos. Que eles não são seres escolhidos, não são seres especiais. E que muitas das vezes nós chegamos pela nossa ingenuidade a tratá-los de maneira inadequada. Então, e assim, nós que temos a mediunidade, temos que ter um cuidado muito grande, porque se tem uma coisa que a gente precisa, é da aceitação dos outros. Nada como você ser bem recebido, não é verdade? Você gosta de entrar numa festa, a pessoa te vê, olha quem chegou, puxa, aí você fica todo feliz, aí já se ajeita, né? Mostra o cabelo que você pintou, o perfume que você passou, mas quando ninguém liga para você, você se sente como entrando naquela festa? Essa velha doença chamada carência que nós carregamos. Então, o médium às vezes fica prestando atenção, olha, aquele lá é médium, ele sabe, ele está ouvindo, mexe com a vaidade, isso é perigoso. Isso é perigoso, é um trabalhador e está muito mais enrolado às vezes do que a maioria de nós. Veio com um instrumento para poder possibilitar o seu reagrupamento no caminho do bem. Então a gente tem que ter cuidado como tratar o médium, né? Tudo isso começou a ficar mais claro, nítido, estudado, pautado através do professor Rivail. Allan Kardec, como nós conhecemos e como ele se lançou, né? O Kardec começou a observar o comportamento dos médiuns. Ele era um cientista acima de tudo. Ele não aceitava a primeira resposta que vinha numa questão feita por ele. Era normal ele colocar a mesma pergunta para 3 médiuns distintos para poder confirmar a resposta. E mesmo assim, se ele não estava convencido, ele guardava aquilo. E aí, percebendo que a mediunidade era uma capacidade procurada por muitas pessoas, por curiosidade, e que isso estava mexendo muito de novo com a vaidade desses médiuns, ele grafou para nós os espíritas a célebre frase que fora da caridade não existe salvação. Então, nós podemos ter a melhor mediunidade do mundo, mas se nós mercantilizarmos com isso daí, se nós começarmos a negociar com a mediunidade, nós corremos um sério risco de nos colocarmos em apuro. E por que isso? Porque nós temos uma coisa chamada sintonia, que vem através da telepatia, da intuição, né? Que é a capacidade de interagir com as ondas, aquelas diversas ondas que fazem parte das nossas vidas. Tem gente que sintoniza rádio. Alguém já sintonizou rádio aqui alguma vez? Começa aqui, começa a pensar numa música, depois liga o rádio e a música está tocando. Onda de rádio, é onda. E tem pessoas que pegam a onda de rádio. É um tipo de uma mediunidade. Tá? E diversas outras foram catalogadas pelo Kardec. Então, a mediunidade de efeitos físicos, os médios sensitivos, os médios audientes, clarividentes, etc, etc, e tantas qualidades. E aí existe uma grande coisa interessante de tudo isso. Médium é o intermediário, é aquele que está representando de um plano para outro outra pessoa. É aquele que se faz presente no lugar do outro. Médium, eu estou
emprestando uma capacidade para servir de tradutor-intérprete de alguma coisa. E aí começa toda a discussão dentro do meio de estudo espiritual e espírita, de que se a psicometria é uma mediunidade ou uma capacidade. Se a telepatia é mediunidade ou é capacidade. Como que a gente geralmente interpreta? Não estou mexendo nele não. Como geralmente nós interpretamos, né, a mediunidade? A gente fala assim, fulano está incorporado, não é assim? Quem incorpora aqui? Ninguém? Não tem médium aqui na casa, Coelho? Tem? Esse povo no laço. E o que o próprio livro dos médiuns, os espíritos procuraram esclarecer, o Kardec trouxe à luz para todos nós, é que não existe de fato o processo de incorporação, se é que a gente pode chamar assim. Existe o processo de contato do perispírito. Todo mundo sabe o que é o perispírito? Sim ou não? Ótimo. Não preciso falar então. O perispírito, que é o invólucro do nosso espírito, que faz contato com o nosso corpo, é onde existem os sensores que se ligam ao nosso organismo e do qual o perispírito, do espírito que está desencarnado, interage para poder movimentar o corpo. A fala, as mãos, os pés e todas as capacidades mecânicas que nós possuímos. O que se dá a impressão de que incorporou é que nem sempre o nosso perispírito tem capacidade de deslocamento em função do nosso apego, da nossa dificuldade, da nossa materialidade ainda. Então, ele fica preso a nós e o espírito vem em encontro onde está o perispírito. Onde está o perispírito? Dentro aqui, está colado no nosso corpo. Quando ele está em expansão, ele está aqui do lado, a comunicação se dá do lado. Então, é de perispírito para perispírito que acontece o contato entre o médium e o espírito comunicante. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a minha intenção não é esclarecer ninguém aqui, é para fazer mais confusão para vocês. E se eu conseguir isso, terei feito a minha parte. Nós não conseguimos nos resumir em 30, 50 minutos de conversa. Nós temos bilhões de anos. Certo? Então, de novo, como a gente falou, sintonia. Nós podemos sintonizar com rádio, nós podemos sintonizar com um grande espírito de luz, mas nós também podemos nos entreter com as trevas, com o que existe mais de obscuro em termos de nós seres humanos. E aí existe um processo de consciência da mediunidade e de nós espíritas com relação à mediunidade. Todos, eu não vou excluir nenhum, todos os espíritos que existem, independentemente do grau de desenvolvimento deles, são nossos irmãos. Errados, criminosos, pecadores, viciados, todos são nossos irmãos. E nós não podemos fazer, dentro do nosso processo de entendimento de fraternidade, exceção de assistência e cuidado com qualquer um que seja. Não é que nós tenhamos que obedecer aos vícios que eles pretendem alcançar através de nós. Absolutamente. Às vezes tem que passar pelo nosso próprio processo de reeducação. Então, todo mundo que às vezes só quer ter contato com o espírito de luz, que quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Não é agora, não é que está no carro lá fora. Tem alguém que não quer ir para o céu aqui? Ir para o Guarujá? Talvez, né? Aí sim, já tem um candidato. Nós temos esse negócio de ser definido dentro de nós, para onde nós queremos ir, aonde está a nossa sintonia, aonde nós estamos ligados, com quem nós estamos ligados. Ir para o céu tem um significado muito grande para todos nós, que é um processo de comportamento. E o que eu aprendi, ganhei de presente essa frase, que o céu está vazio.
o céu está vazio. Vocês sabiam disso? Não? Pois é. E sabe por que ele está vazio ou não? A senhora faz ideia por que ele está vazio? Não. Por que ele está vazio? Porque não existe? Não, ele existe. Porque não vai ninguém para o céu. Não vai. É que quando eles chegam lá, eles voltam para nos ensinar. E a gente é louco para abandonar isso daqui. Para dizer, quando eu desencarnar, e eles estão loucos para reencarnar, para poder nos ajudar, para nos tocar, para nos ensinar o caminho. Então o céu é sintonia. Nesse estudo sobre mediunidade, existem coisas sobre nós que nós ainda vamos nos admirar de conhecer, de saber se isso faz parte da capacidade humana ou se isso é mediunidade. Esse cidadão aqui, o nome dele é Kim Peek. O Kim Peek, eu acho que ele já desencarnou. Ele é capaz de ler um livro de 800 páginas em 3 minutos, lendo 2 páginas ao mesmo tempo. Guarda 95% do que estava escrito dentro daquele livro. E você não consegue terminar aquele livro da cabeceira, que toda vez que você lê uma página você já dorme. 95% retido. Os cientistas, analisando o Kim Peek, viram que ele não tem um corpo caloso que faz a parte do posicionamento do cérebro, e acham que é por isso que ele tem essa capacidade. Mas pasmem, ele não sabe escovar os dentes sozinho, não sabe amarrar seus sapatos. Ele conta com a ajuda do pai para poder fazer isso. É capaz, inclusive, de notar qualquer nota errada numa ópera, numa peça de música clássica. E foi muitas das vezes proibido de entrar nos teatros, porque no meio de todo o arranjo, se alguém errasse a nota, ele levantava: você errou. Aí o pessoal fala: não deixa ele entrar, porque ele está atrapalhando o negócio. Stephen Wiltshire, esse rapaz, através de um sobrevoo de helicóptero numa cidade que ele nunca conheceu, 15 minutos sobrevoando a cidade, ele é depois capaz de reproduzir através do desenho, como ele está fazendo aqui, todos os aspectos daquela cidade, cada um dos prédios que ele avistou, com a quantidade correta de janelas, se elas estavam abertas ou fechadas. Será que isso é mediunidade? Ou é uma capacidade que nós não conhecemos sobre nós mesmos? Alonso Mourning, quando ele tinha 6 meses, ele caiu do colo da mãe. Teve um esmagamento na parte do crânio e não teve desenvolvimento do seu cérebro adequadamente. Tem o comportamento de uma criança de 6 anos, mas ele é capaz de fazer as mais belas obras de arte através da moldagem, a moldura de massa. Seus trabalhos são vendidos por milhares de dólares nas galerias dos Estados Unidos. Mediunidade, capacidade, talento, o que ele é efetivamente? O que ele representa de nós? Esse cidadão aqui, que é o Sref, não sei se é assim que pronuncia, ele é turco, ele é cego. Ele é cego, mas ele desenha qualquer prédio que ele tenha tocado. Ele vai, toca o prédio, vai no derredor, pega nas paredes e depois desenha o prédio em toda a sua constituição e detalhe. Mediunidade, tem um espírito que vem através dele e faz esse desenho. Ele enxerga com a alma, enxerga com as mãos. O que será que ele é? O que será que ele tem a ver conosco? Esse menino aqui, Yong Yuhu,
estava na sua sala de estar, na casa, estudando, quando seu pai chegou e falou: o que você está fazendo no escuro? Estou estudando para a prova de amanhã. Mas com a luz apagada, você pensa que você me engana? Pai, eu nem percebi. Ele enxerga no escuro. Mediunidade, capacidade, mutação genética, X-Men. O que somos nós? Quais as capacidades que nós ainda não conhecemos? Ben Underwood, americano, quando ele estava com 6 anos de idade, ele começou a ter fortes dores de cabeça. Os pais levaram no médico, o médico examinou e descobriu que ele estava com câncer atrás dos olhos. E a única maneira que os médicos acharam de salvar a vida do menino seria tirando os olhos dele, fazendo uma escavação, uma raspagem, para que ele pudesse sobreviver. Então a mãe e o pai preocupados falaram: mas ele vai ficar cego? Ele vai ficar cego. É a única maneira que nós temos de salvar seu filho. Então eles sentaram com o menino e falaram: filho, você está muito doente e o médico vai ter que fazer uma operação muito séria em você. Ele vai ter que tirar seus olhos. Você fala isso para uma criança de 6 anos. Então eu não vou mais ver vocês. Vai, filho, você vai ver a gente com o coração. Nós vamos estar sempre do seu lado. Eu, seu pai, seus irmãos. Tá bom, mamãe. Ele foi, voltou da sala de operação. Quando ele acordou, voltou do estado anestésico, ele olhou para a mãe e falou assim: eles não vão mais me operar? Eles já te operaram, filho. Mas como se eu estou vendo você? E ele tem uma capacidade de emitir um estalo pela língua que descreve para ele como se fosse um morcego. Ele bate e volta nos objetos e isso desenha na mente dele e ele consegue se deslocar como se fosse uma pessoa que enxergasse de maneira normal. Ele anda de bicicleta, joga basquete, brinca de bola com os amigos e com os irmãos. O que é isso? Isso é mediunidade? Isso é capacidade? Além desses talentos, nós vamos nos surpreendendo com algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano. A Jack Evanco, com apenas 6 anos de idade, ela cantava as mais lindas operetas e óperas, como se fosse uma diva de 50 anos de idade. Isso é mediunidade? Há um espírito que incorpora nela e faz ela cantar? Ou é um talento que ela desenvolveu através do trabalho dela em outras encarnações? Li Wei, ele estava com 3 anos aqui. Entrem na internet, ponham lá no YouTube: menino chinês que toca piano com 3 anos. Eu não consigo nem ficar com um chocalho na mão. O pessoal estava tocando aqui, eu não tenho ritmo para pegar um chocalho. O que é isso? É mediunidade? É capacidade? O que existe dentro de nós? O que existe dentro da nossa alma, dos nossos espíritos? Quais são as histórias que nós teríamos para contar? Dentro do nosso passado, dentro do nosso conhecimento, existem talentos que ainda vão aflorar. Nós precisamos estudar e saber sobre isso. Isso chama-se muitas das vezes de animismo. E o animismo é a capacidade que nós carregamos através dos conhecimentos que nós trouxemos de outras vidas. Aí existe um negócio interessante. Esse menino chinês, ele estava brincando de esconde-esconde e ele entrou numa cabine de força, de alta tensão, de uma fábrica perto da casa dele. Ele esbarrou nas barras de alta tensão e perdeu os braços. Teve que ser amputado os braços, porque queimaram. Mas ele não se
deteve por isso e aprendeu a tocar piano com os pés. O que ele tem de diferente de nós? Qual é a capacidade que esse espírito tem de fazer certas coisas que nós muitas das vezes grafamos como impossíveis em nossas vidas? Que nós não conseguimos movimentar. Isso não dá para fazer. Com as mãos ou com os pés, mãe? Com as mãos ou com os pés, pai? Será que nós conhecemos efetivamente a coragem que habita dentro de nós, de nós nos reinventarmos? Vocês conhecem a história do maestro João Carlos Martins? É uma das histórias mais interessantes. Ele, quando era criança, ele começou a desenvolver um tumor na base aqui do cérebro, e ele teve que ser afastado da escola, né, porque era muito grande. Ele teve que fazer a retirada daquele tumor dali, então ficou aberto. Naquele tempo eles não fechavam, não costuravam, ficava aberto e o próprio organismo ia, então ele não podia ficar exposto para não pegar uma infecção. E para ele ficava só em casa, sem fazer nada. O pai dele pegou e comprou um piano para ele. E foi a partir dali que ele começou a desenvolver o grande talento dele. E às vezes nós somos premidos por algumas dificuldades, uma dor aqui e acolá, e dizemos: não dá para caminhar, não dá para fazer. Será que isso é mediunidade? Será que isso é capacidade? O que será que é esse elemento que tem em determinadas pessoas que muitas das vezes falta em nós? Médiuns do coração, que conseguem achar a interpretação do que se passa em nossas almas, no nosso âmago, no nosso sentimento, e traduzem isso em poesia, em histórias, em versos e prosas. Antônio Frederico de Castro Alves, um dos grandes gênios da abolição, né? Os abolicionistas. Que luta teve esse rapaz? Seu grande trabalho, Navio Negreiro, né? Tem aquela poesia: eu sou como a garça triste que mora à beira do rio, e as orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como os juncos da lagoa, feliz da araponga que é livre, que livre voa. Fernando Pessoa é um personagem incrível, que talvez não seja nem o nome dele, porque ele trabalhava com heteronômios. Ele tinha diversos escritores para cada uma de suas obras. Mediunidade, capacidade, talento, o que será que ele tinha? Eu falei que ia confundir vocês. Médiuns dos sons da vida. Como as pessoas como Mozart, Beethoven, Vivaldi, Bach tinham a capacidade de montar um trabalho só baseado em música. A linguagem deles é totalmente diferente da nossa. Eles pensam em música, eles pensam em harmonia, eles pensam na entrada de cada um dos instrumentos no tempo certo. O que é isso? O que existe ainda dentro de nós que nós não conhecemos? Médiuns do universo que conseguem ver certas coisas que nós olhamos e não entendemos nada. E que para eles é tão simples falar sobre a mecânica dos astros, a mecânica das estrelas, de como se comporta o nosso universo. A mediunidade pode nos fazer necessários, como fez com Joana d'Arc, chamar para uma batalha para que um povo pudesse sobreviver e continuar. Os franceses, antes de serem engolidos pelos ingleses, porque lá na França existia uma promessa da onde ia começar o espiritismo. Opa! A mediunidade pode nos tornar divinos, né? O patrono da casa, Francisco, Giovanni. A interpretação que ele dá da vida, de incorporar e dizer:
que não adiantava nós corrermos atrás do Cristo, que nós tínhamos que ser o Cristo, que nós tínhamos que nos vestirmos de cristãos, de bons cidadãos, de pessoas do bem, para representar o amor. Nos reconduzir, como reconduziu a Saulo, que depois virou Paulo, o grande apóstolo que espalhou o cristianismo por todo o mundo conhecido, né? O mundo, Europa e tudo mais. Um trabalho fantástico. Agora, existem determinados personagens da nossa história que eu não sei que vozes que eles ouviam. Eu não sei que espíritos eles conseguiam enxergar e que os inspiravam a seguir em frente. Um determinismo com um senso de missão incrível, como era Dr. Bezerra de Menezes, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dona Aparecida do Fogo Selvagem, Eurípides Barçanufo e tantos outros desconhecidos que tomam a vida efetivamente como missão. Médiuns da saúde. Quem já ouviu falar do Médicos Sem Fronteiras aqui? Eles são médicos. A consulta deles custa muito caro. Uma lágrima, um abraço, um suor, um choro, um pedido. Largam seus lares, deixam o conforto de toda uma sociedade que os capacitou para servir no ponto de conflito dos maiores erros de nós seres humanos. Que luzes que eles enxergam, que vozes que eles ouvem. Médiuns de quê? Médiuns do saber que nos ensinam as primeiras letras, os primeiros números, para que possamos entender um pouco mais da vida e de nós mesmos. Quais são as vozes que eles escutam que os motivam a sair da cama todos os dias, a fim de ensinar? Sim, médiuns da profilaxia da saúde, aceitam o trabalho mais duro em busca da humildade. E nós? Traz um copo d'água para mim, levante-se e vá pegar, porque você não tem problema. Você podia ajudar na nossa pizza? Olha, eu vou estar muito ocupado e eu não me dou bem para esse tipo de coisa. Médiuns da vida, a simbiose das mães com seus bebês, duas almas compartilhando o mesmo corpo, os mesmos gostos. Imagine como é complicado, sabe, eu estou a fim de comer um chocolate, mas eu não posso, vou engordar, pega o chocolate, faz tempo, eu estava morrendo e voltaria a encarnar só para poder pegar um pedaço. Médiuns da direção, o que nos inspira a dizer, é por aqui, meu filho, é esse caminho que você tem que trilhar e seguir. Médium para médiuns. O fato mais interessante do Chico, que ele se destacou, o Chico vendeu em vida mais de 40 milhões de livros. Se ele ganhasse R$1 para cada livro que ele ganhou, que ele vendeu, e embolsasse R$1, não, meu trabalho, então, ele tinha 40 milhões. Ele nunca pegou um centavo para ele. E era cobrado todos os dias pelo seu comportamento por nós, os espíritas. E uma das passagens mais interessantes dele, que nós gostamos de contar, é que uma vez ele foi receber um título de cidadania, e aí os espíritas foram lá e falaram, está vendo, Chico, você caiu. Não, eu não caí, minha gente. Caiu porque você se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho para receber esse título. Esse título não é meu, esse título é do Espiritismo. É do trabalho que todos fazem. Mentira, você caiu. Não, gente, eu não caí, pelo amor de Deus. Caiu, Chico, caiu, está na cara que você caiu. Eu não caí, mano, não ia deixar eu cair. Deus não ia deixar, Deus ia me amparar, não ia deixar eu cair. Chico, você caiu. Como você fala que não caiu? Eu não caí porque eu nunca me levantei. E se ele não está de pé,
Quem somos nós para achar que sabemos de alguma coisa? Médium de Deus, do qual nós não podemos falar muitas coisas, porque, embora chamamos de mestre, nós ainda não o seguimos. A grande questão de tudo isso é que nós temos que tomar consciência, né, de quem somos nós. Nós não estamos passando aqui por uma experiência espiritual. Nós somos espíritos passando realmente por uma experiência humana. Agora resta-nos saber, nesse processo de todos, é que nós somos médiuns, todos nós somos médiuns. Precisamos descobrir de quem. Espero tê-los confundidos, porque era esse meu intuito. Muita paz.